Estamos de volta, agora são 7 horas e 46 minutos. Envelhecer, o destino natural de quem não morre cedo. Mesmo assim, a palavra chega a assustar algumas pessoas, principalmente em uma sociedade que tanto valoriza a juventude. Mas é possível, sim, alcançar uma idade madura com saúde, disposição e beleza. E para conversar sobre este assunto, eu recebo aqui o geriatra, Dr. Eduardo Freire. Bom dia e muito obrigada pela sua participação. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, por que a gente percebe um medo tão grande nas pessoas em envelhecer? Primeiro, é um conceito muito novo para nós, em especial o Brasil. O envelhecimento populacional é muito recente. Então, a nossa população nós estamos vivendo uma fase de transição de uma sociedade de país jovem para um país maduro. Essa transição, como toda e qualquer transição, é um processo que gera ansiedade, gera expectativas e tudo que é pouco conhecido é visto por nós sempre com alguma apreensão. Agora, a velhice, na verdade, ela é um reflexo do que foi o decorrer da vida da pessoa, é isso mesmo? Sem dúvida. Todos nós temos os ônus e os bônus do nosso comportamento no transcorrer da vida quando envelhecemos. Aquele que tem uma vida com hábitos mais regrados, uma oferta regular de alimentos saudáveis, sem grandes excessos, ele vai ter na velhice o bônus disso com um envelhecimento com mais autonomia. Porque o mais importante quando se envelhece é a manutenção da autonomia, em todos os sentidos, autonomia física, cognitiva, que é raciocínio, memória. E quais são, portanto, as dicas, exercícios, o senhor já falou aí da questão da alimentação, o que é importante a pessoa ter durante a vida para chegar a ter uma idade mais avançada, saudável, com saúde, com uma qualidade de vida bem? Vários fatores interferem. Boa parte das doenças do envelhecimento, que são chamadas de doenças degenerativas, são doenças de característica genética. Então, um conhecimento do histórico familiar de doenças para prevenção dessas doenças é essencial. Fora isso, hábitos regulares de alimentação, em termos dietéticos, o que é mais importante, o que os americanos chamam de dieta anti-aging, na verdade nada mais é do que uma dieta balanceada em que se come muitas vezes, pouca quantidade e muita variedade. O ideal de uma dieta para um envelhecimento mais saudável é que ela seja variada o mais possível, o mais frequente, distâncias entre refeições curtas e a quantidade a menor possível. Interessante. Quando o senhor fala muita quantidade, várias vezes ao dia, muita variedade. Quantas vezes ao dia? O ideal seria que se tivesse entre 5 a 6 refeições ao dia. E aí em porções bem pequenas? Em porções as menores possíveis e o mais variado possível. Porque o que dá, o ideal seria que a gente tivesse um prato muito colorido. O que dá pigmentação a um alimento é a prevalência de um nutriente. Se eu tenho um nutriente que é mais rico em ferro, por exemplo, o alimento fica verde. Se eu tenho um nutriente que é mais rico em algumas vitaminas, ele fica de cor alaranjada. E aí vai. Dependendo da quantidade de nutrientes, eu tenho uma pigmentação diferente. Então, o ideal seria que o prato fosse o mais colorido possível. Entendi. A gente vive também numa sociedade aí que cultua, né, a juventude, procura aí a eterna juventude. Claro que isso não existe, mas essa concepção, o senhor acredita que dificulta um pouco as pessoas a aceitarem esse avanço da idade? Esse culto excessivo à juventude é um conceito ocidental, muito presente na cultura norte-americana, que supervaloriza o produzir. E o mundo, e em especial o mundo ocidental, está havendo uma transformação desse conceito. Se a gente perceber, os países da Europa vêm hoje valorizando muito mais o conhecimento adquirido. E isso já vem refletindo aqui mesmo no Brasil. Se você vê, empresas vêm aceitando indivíduos que tenham mais experiência, porque o conhecimento adquirido é a bagagem que nos traz a vivência. Só vai se ter vivência tendo transcorrido alguns anos. Com certeza. E muito essa questão da própria consciência da pessoa também, né? Porque claro que o olhar do outro influencia muito, né? Mas é você ter essa certeza. O receio estético. Exatamente. Na verdade, esse também é um conceito que está em transição. Tá? Eu costumo dar um exemplo de como hoje a gente está vivendo uma fase diferente. Se a gente pega hoje quem são os grandes sex symbols hoje, são pessoas mais maduras. Você não tem hoje sex symbols de 16, 17, 18 anos
como ocorria nos anos 70 do século passado, nos anos 80. Você tem pessoas que têm, a maioria dos grandes símbolos hoje, cultuados pela maioria das pessoas, são pessoas na faixa de 40 anos. Mas você vê mais nos homens, anos. não? Não só, não só. Que é um exemplo de uma mulher que comemorou 50 anos saindo na capa da Playboy, a Vera Fischer. Saiu na capa do Playboy no aniversário de 50 anos. Isso é uma demonstração da mudança cultural que a humanidade está vivendo. Tá? Porque o mundo envelheceu. O envelhecimento mundial começou no início do século passado. E no transcurso do século passado, a humanidade dobrou a expectativa de vida. Então, hoje, para a maioria da população, há uma expectativa de viver no mínimo 80 anos. Então, é preciso que você esteja adaptado a essas novas necessidades e a essa nova realidade populacional. É verdade que o Brasil é um país, obviamente, muito novo, né, se comparado aos países europeus. E na Europa é muito comum você ver pessoas mais de 80 anos transitando na rua, sozinho, fazendo, enfim, todos os afazeres mesmo e feliz com aquela situação e respeitado pelos outros também, né? O mais importante no envelhecimento, eu repito isso, é a autonomia. Um idoso que tem autonomia é um idoso que ele consegue ter qualidade de vida. Essa questão de respeito ao idoso também é uma questão cultural. Nós estamos num processo de envelhecimento populacional e, naturalmente, as pessoas vão se adaptar ao idoso como agente ativo social. Ok, doutor. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Da mesma forma, obrigado.